Ela vai lá esperando. Eu disse que eu não vou matar, que eu tenho medo. Parece que vai querer que vai Ai, tadinha. Elas fazem uns cantos. A semana fica Nossa, eu acho que eu vou gostar muito de Machu Picchu. Meu Deus. 5 pro Uruguai, fica ali, ó. Uma filmagem. Ficando pra trás. Não, depois nós ficamos sozinhos. Nós fomos lá naquela sombra lá, não. Só que a nossa está no original, ela não foi mexida. Vamos ficar na sombra? Ninguém gosta de ser só, cara. Preguiçoso, trata de andar por Lembra pela catedral de ontem, né? Então, a escadaria, aqui nós estamos naquela antessala que a gente chama, e a porta, só que com um detalhe, vocês estão vendo que aqui já não tem mais teto. Por que esse teto ruiu? Todo mundo diz assim porque incendiaram. Não, não foi porque incendiaram. Acontece que aqui o teto era de madeira. Depois nós podemos ver os restos de madeira enfiado no meio das pedras, que daí vocês vão ver. Bom, São Miguel das Missões, ela começou em 1687, onde foi colocada a pedra fundamental. Ela foi a maior de todas, ela teve 6.000 almas. E conforme vocês puderam ver ontem, essas pedras que vocês estão vendo ali, seria a divisão das casas dos índios, tá? Então, o prédio principal, a igreja, lá o cemitério, o Cotiguaçu lá no fundo, ainda existem várias pedras de lá, tá? E os colégios, que depois nós vamos entrar e vamos sair no pátio dos colégios e lá atrás as oficinas. Porém, 6.000 índios. Ela é bem maior. Vocês viram a maquete lá de Santo Ângelo. Depois nós vamos lá fora ver a maquete daqui e daí vocês vão ter uma noção que era simplesmente enorme. Então, o por isso desta igreja grande assim, tá? Como ela tinha que abrigar todo este povo, inclusive ela foi feita em várias etapas, ela teria que ser a igreja terminada aqui, mas aí como tinha muita gente, já não entrava mais todo mundo na igreja, muitos assistiam a missa aqui fora, né? Então, porque daí aí eles fizeram esse patamar aqui. E se vocês olharem direitinho, vocês vão ver lá as emendas, ó. Então, acredita-se que, como é uma estrutura tão alta, ela foi colocado isto aqui para segurar, porque se nós olharmos para cima, parece que a igreja está vindo em cima da gente. Então, isto aqui foi feito por um reforço. E agora, esse instituto que é o encarregado, que é o IFAM, e eles têm os arqueológicos, eles tiraram essas pedras que vocês estão vendo para poder destapar novamente, porque o que eles fizeram? Ali ainda tem um muro onde até os nichos, que é essas aberturas aqui, essas entradas, onde eles colocavam as estátuas, estavam tapadas, tá? Então, por isso que a gente sabe que foi feito. Por exemplo, nós podemos ver ali, ainda existe madeira da época. Porque... Aí em cima também o teto, só que lá já foi feito não uma restauração, e sim uma consolidação para não cair, tá? E Santo Ângelo estava mais ou menos assim, como vocês estão vendo aqui, as pedras ficando pretas e com estes musgos. Lembra que eu ainda disse que eles fizeram Então, isto todo mundo diz, porque atearam fogo. Não, isso é um fungo da pedra. Deixa preto. E essa pedra aqui é o arenito rosa, que é o mesmo de lá. Se lixar um pouquinho ou se mexer, ele vai ficar daquela cor. Bom, vamos falar um pouco sobre a forma que era a vida cotidiana de cada um. Então, eles tinham 2 dias para trabalhar para Tupambaé, para a casa de Deus. Por quê? Porque eles tinham que sustentar os padres, né? Tinham o hospital, onde os doentes,
e tinham que sustentar o Cotiguaçu, onde estavam as viúvas e os órfãos. Então, 2 dias eles trabalhavam para Deus. E o que sobrava de tudo isso, eles, além disso, tinham que ir buscar em Buenos Aires, em Assunção, o que não era fabricado aqui. E também de tudo isso ainda sobrando, tinha que pagar o imposto das terras que eles estavam ocupando para a coroa espanhola. Então, eles pagavam, no caso, um aluguel, né? E daí, cada família ganhava a sua rocinha, que era a terra do Abambaé, que é a terra do homem. E ali ele cultivava o que ele ia necessitar para comer, porque a carne tinha um frigorífico, tipo um frigorífico, um matadouro fora das reduções, e cada família recebia a sua ração de carne diariamente na sua porta. Então, por quê? Porque como lembro que eu falei para vocês que eles tinham abundância em gado, porque o gado se criou chucro, e aí o que aconteceu? Eles tinham gado para tudo isso. A mesma coisa, essas pedras vieram a 20 quilômetros daqui da redução de São Lourenço. Vocês imaginam trazer esse tamanho de pedra, emprenhando o mato, entrando o mato adentro. Então, acredita-se que eles tinham atração animal para isso. Tá? E a hipótese é a seguinte, aí dizem, mas como que sem recursos eles colocavam essas pedras lá em cima? Tem 2 hipóteses. Ou eles faziam andaimes e com atração animal erguiam, e também tem a segunda hipótese. Faziam a estrutura, aí colocavam as pedras, faziam um monte de terra, vinham rolando a pedra para cima. E quando estava pronta a parede, se retirava a terra. Acho que é mais por aí. Eu também acredito Mas o que sistema seja. de rodona foi. Onde você Então achou? tem uma manivela. Onde? Hã? Naquele tempo. Mas você conhecia roda, não? Olha, tem várias hipóteses que a gente, por exemplo, pesquisa em livros e ninguém te diz, porque ninguém sabe. Não existe mais ninguém da época para contar. As poucas coisas que a gente tem, os dados, foram todas depois, não foram da época. Né? Então, tudo isso que a gente estuda são suposições. Pode ter acontecido, como pode não ter acontecido. Nada né? escrito. Então, a gente não tem assim uma... Os espanhóis inventaram roda quadrada naquele tempo. E as pirâmides? É igual as pirâmides. Como é que conseguiram fazer aquilo? Pois, as naquela época? pirâmides As pirâmides é o maior exemplo, né? É uma incógnita. Como é que isso as pirâmides mesmo eles mostravam que seria nesse sistema da Terra, né? Que eles iam rolando, então, a pedra. E conforme vocês viram lá em Santo Ângelo, realmente é uma réplica, né? Muito parecida. E aqui as diferenças. Nós falamos que Santo Ângelo tinha a frente voltada para o sul, aqui é voltada para o norte, com um detalhe importantíssimo, Santo Ângelo também o cemitério era no mesmo lado, e aqui também, ó, o cemitério ali. Então, são as características. A segunda característica, Santo Ângelo sim tem 2 torres. Aqui tem uma torre só. A segunda teria que ser ali em cima do batistério, mas como dizem que com a época da guerra era para ter sido feito um observatório astronômico. Daqui eles iam ter a visão de tudo. Inclusive, ao anoitecer, se vocês olharem nesse nível aqui, vocês veem as luzes de Santo Ângelo, porque eles estão mais ou menos ao mesmo nível, né? Então, teria que ser um observatório astronômico, que era o sonho do padre Antônio Sepp, fazer ali na outra. Outro detalhe, entrando lá, agora a gente pode ver os desenhos. E esses afrescos seriam barrocos. Tá? Então vamos entrando e vamos continuando. Só cuidado um pouquinho que tem barro. Pode afundar. Aqui dá pra gente ver tranquilamente
estão vendo, ontem nós fomos na aviação férrea, né? Os trilhos de lá, onde que estão. Olha, isso sim é a consolidação que eu falei para vocês, tá? Então, trilhos de trem segurando para não cair. Inclusive aqui já com alguma coisa em cimento. Porém, esses tijolos são os tijolos da época. Vocês podem ver um detalhe nesses tijolos que eles não são grossos e sim bem finos. O nosso tijolo de hoje já é bem mais grosso. E ali vocês também conseguem Maciço ver, ainda, né? Maciço. Ali vocês conseguem ver a madeira que segurava o telhado. E as paredes todas vigona. duplas. Todas duplas. Há tempos atrás, vocês ali podem ver também que a gente subia a escadaria para o segundo plano. Esse né? trilho aí foi posto depois, né? Foi para ser. Foi posto para... Nada. Inclusive, a tendência do peso das paredes, porque a estrutura que eles fizeram para dentro do chão, né, é muito pouca para uma parede tão pesada. O Então, tamanho a da parede. tendência não Olha a é parede, cair. A tendência é implodir. Implodir. Ela está Por descendo. causa da estabilidade muito grande, por causa da largura, né? Inclusive aqui vocês têm como ver que o estudo que o IFAM está fazendo, existem uns furinhos e eles fazem uma análise de sempre para ver o que ela está entrando. Tá? O que tinha que cair já deve ter caído agora, isso aqui. E vocês agora imaginem, isto tudo sem, lembram que eu falei? Sem tinta, sem cimento, né? A única coisa que eles faziam, eles tiravam das próprias madeiras da natureza uma liga, uma tinta, aonde depois eles passavam. Então, dá a impressão que tinha cal, mas não é. É tipo uma borracha da própria madeira. Uma resina, né? É uma resina. Tá? Não, nenhum órgão significa. Ô meu, Mas você filma? na época da guerra, então, como a madeira ficou muito grande, e até um fogo lá atrás. Lembram disso quando eu falei ontem? Então, eles fizeram essa parede a toque de bala muito mal feita. Se vocês olharem bem para estas paredes, vocês vão ver a diferença. Então, a toque de bala, por quê? O que acontecia? Os guerreiros, ou seja, os que iam para a guerra, estavam se extinguindo todos. O que ficou foram velhos, mulheres e crianças. E como a igreja era o prédio mais resistente, então o que eles faziam? Eles vinham se esconder aqui. Era uma fortaleza. Olha, na época da guerra não era respeitado. Só que agora vocês imaginem, bem ateado o fogo nisso aqui, eles não iam conseguir destruir totalmente. O telhado, ele caiu porque, vocês imaginam, são mais de 300 anos, né? Então, automaticamente ele ia cair. Vocês também podem ver aquelas pedras lá, são pedras esculpidas. Lembra um monte quando eu falei tudo que era em madeira estava dentro da igreja, que era em pedra que estava fora. E ali a gente pode ver a coroa espanhola, lá o coração de Cristo, né? Há o detalhe do cemitério, vocês lembram da cruz, né? E ela era toda com plantas de laranjas para dividir. O fogo foi ali. Vocês podem ver que é diferente do fundo. Essa é madeira da época ainda? É madeira da época. Tem mais lá, gente? Aqui já é cimento feito por... Ah, sim, para segurar, né? Base lá. Aqui, pessoal, vamos lá. Nego, bate aqui uma foto aqui Gurias, assim. cuidadinho, daí passa. Esse tijolo pequenino É da época. É da época. Acontece que eles estavam fazendo os arcos. Na parede, você entra na porta principal, você pega o altar.
Aqui o altar. Essa foi colocada quando aqui se ateou o fogo. Olha a diferença da pedra. A pedra aqui tem fungo, ela é Aqui, preta, aqui, ó. né? Então, ali ela Aqui, é ó, tá lá, ó, arredondada porque ela foi quebrada. Inclusive, Aqui, ó, todo mundo pergunta, por que aqui tem para-raio? Vocês Lá no meio, notaram uma uma caminha coisa pra ontem, cima, lá na maquete de Santo Ângelo, que as casas todas têm avarandados? Por quê? Porque nós estamos muito perto do Polo Sul, né, na Argentina. Então aqui o vento minuano, ele sopra para valer. E aí o que acontece? Aqui é muito propenso a temporais, que nem vocês tiveram ontem para ver. Tiveram uma amostra. Então caiu um raio, atorou a torre na metade, então se viram obrigados a pôr os para-raio aqui, né? Tá? O único local, acredita-se que aqui era mais alto, o altar era mais alto, porque lá já é grama, lá é grama, a gente não teve como ver. Outro detalhe, como eles não tinham cimento, todas as pedras eram feitas isso aqui, ó. Elas eram encaixadas. Isso aqui ainda são os suportes de pilares. Esses pilares que seguravam o telhado. Aqui detalhes de máquina. Sim, aqui tem. E aqui. Porque aqui já foi mexido. Já está mexido. Minha Não é impressão mais. também, o pó de pluma aqui, a ilusão de olho. É fora de plumo mesmo. É a mesma coisa que a frente, que se você olhar, parece que a parede está vindo. Os prédios parecem também, tem prédios, né, que se olha. Não, ali eles usavam para... Ó, bem perguntado. Ela perguntou por que aquelas entradas lá. Ali, como era o altar mor, eles deviam de guardar as coisas ali, né? Inclusive, não se mexeu nunca ali, porque acredita-se que pode até ter um padre enterrado ali, né? Porque os padres eram enterrados no... Que Deus o tenha. Isso é bom. Uma cirurgia restaurada. Respeito o Ford Batina. Criança e choro de quina. Aqui tudo, ó, gente. Ali ainda dá pra ver, ó. Só pra colocar o teto. Ainda dá pra ver uma boa parte de como é. Olha o tamanho das pedras. Você imagina agora você trazer de 20 quilômetros uma pedra dessas. Não, chegava com não foi essa. Então, foi isso. Agora você